Mini meditação guiada. Tire tudo do pedestal. Encontre uma posição confortável. Você pode se deitar ou se sentar, da forma que for melhor para você. Quando se sentir pronto, feche os olhos. Não há nada que você precise resolver agora. Não há nada que você precise provar. Por alguns minutos, permita-se apenas estar aqui. Leve sua atenção para a sua respiração. Inspire lenta e profundamente pelo nariz. Segure por um instante e solte devagar. Mais uma vez. Inspire. Perceba o ar entrando. Perceba o peito se expandindo. E solte lentamente. Mais uma vez. Inspire profundamente e, ao expirar, permita que qualquer tensão comece a se dissolver. Muito bem. Agora, apenas perceba o peso do seu corpo. Perceba os seus pés, as suas pernas, os seus braços, os seus ombros, a sua mandíbula. Permita que tudo relaxe um pouco mais, sem esforço, sem pressão. Apenas relaxe. Agora, comece a perceber um espaço ao seu redor. Você não precisa visualizar perfeitamente. Talvez apenas sentir, talvez apenas imaginar, talvez apenas saber que esse lugar existe. É um espaço amplo, silencioso, tranquilo. No centro desse lugar existe um pedestal, uma grande estrutura circular de pedra. Firme, segura, elevada. E você está sobre ela. Apenas observe. Você está seguro. Você está confortável. Ao seu redor existem outros pedestais, muitos deles. Alguns baixos, alguns altos, alguns enormes. Também feitos de pedra. Grandes estruturas circulares espalhadas por este espaço. Observe cada um deles e observe o que está sobre eles. Talvez exista uma pessoa, talvez exista uma manifestação, talvez exista uma aparência, talvez exista aprovação, talvez exista reconhecimento, talvez exista algo que em algum momento você acreditou estar acima de você. Não force nada, apenas observe. Observe quantas coisas você colocou acima de si. Observe quantas vezes você acreditou que precisava alcançar algo para finalmente se sentir suficiente. Observe, sem julgamento, sem culpa. Apenas observe. Agora perceba algo interessante. Nenhum desses pedestais precisa ser destruído. Nada precisa desaparecer. Nada precisa perder valor. Observe.
pedestais começam a descer lentamente, como elevadores suaves, sem ruídos, sem esforço. Cada um deles vai retornando à altura correta, nem muito acima, nem muito abaixo, apenas no lugar certo. Observe, tudo continua existindo, tudo continua tendo valor, mas nada está acima de você, nada. E agora, perceba o pedestal em que você está. Ele começa a subir lentamente, não para que você fique acima de tudo, mas para que você volte à sua própria altura, à sua altura natural, a altura que sempre foi sua. Mais alto, mais alto, mais alto. Você não está competindo com ninguém. Você não está tentando ser melhor do que ninguém. Você apenas está voltando para o seu lugar. O lugar que nunca precisou ser conquistado, porque sempre foi seu. Agora observe como você se sente, sem comparação, sem aprovação. Apenas observe tranquilamente. Você continua aqui, você continua existindo, você continua sendo você, e isso já é suficiente. Você não precisa diminuir ninguém para reconhecer o seu valor. Você não precisa correr atrás do seu próprio valor. Você não precisa implorar pelo seu próprio valor. O seu valor não depende de quem te escolhe. O seu valor não depende de quem te vê. O seu valor não depende de quem te aprova. O seu valor existe porque você existe. Agora, à sua frente, começa a surgir uma mesa de pedra clara, simples, bonita, serena. Sobre ela existe uma carta cuidadosamente dobrada, fechada com um lacre vermelho. Ao lado dela existe uma caneta. Aproxime-se, mas apenas observe essa carta. Ela representa uma decisão. A decisão de parar de se abandonar. A decisão de parar de se colocar abaixo de tudo e de todos. Antes de abrir essa carta, observe algo mais. Ao longe, você percebe algumas vozes, talvez dúvidas, talvez críticas, talvez comparações, talvez pensamentos negativos sobre você, talvez medos antigos, talvez inseguranças. Observe. Você não precisa lutar contra eles. Você não precisa responder. Apenas observar. As vozes começam a ficar mais distantes, mais baixas, mais fracas, cada vez mais longe.
como ecos desaparecendo no horizonte. Elas ainda existem, mas já não comandam você, já não definem você, já não possuem autoridade sobre você. Agora pegue a carta. Rompa o lacre vermelho. Abra lentamente e observe as palavras escritas nela. Esse é um compromisso que você faz consigo. Não uma obrigação, não uma cobrança, um compromisso, uma escolha consciente. Enquanto lê essa carta, permita-se ouvir estas palavras. Eu reconheço o meu valor. Eu me trato com respeito. Eu me escolho. Eu me valorizo. Eu deixo de me colocar abaixo de tudo e de todos. Eu sou digno de ocupar o meu lugar. Eu paro de medir o meu valor através dos outros. Eu me permito enxergar quem eu realmente sou. Eu sou maior do que qualquer pensamento passageiro. Nenhum pensamento possui autoridade para definir o meu valor. Tudo que eu desejo também pertence ao mesmo universo que eu. Nada está acima de mim. Eu permaneço no meu próprio pedestal. Agora, observe o final dessa carta. Existe um espaço reservado para a sua assinatura. Pegue a caneta e, quando se sentir pronto, assine. Assine esse compromisso consigo. Assine a decisão de reconhecer o seu valor. Assine a decisão de ocupar o seu próprio lugar. Observe a tinta marcando o papel. Observe o compromisso concluído. E quando terminar, dobre novamente a carta. Ela permanece com você, guardada, segura, como um lembrete silencioso. Sempre que precisar, sempre que esquecer, sempre que duvidar, ela estará lá, porque esse compromisso agora faz parte de você. Agora apenas permaneça nesse estado por alguns instantes. Muito bem. Agora leve novamente a sua atenção para a sua respiração. Inspire profundamente e solte devagar. Mais uma vez. Inspire e solte. E mais uma vez. Inspire profundamente e solte lentamente. Perceba novamente o seu corpo, os seus pés, as suas pernas, as suas mãos, os seus braços, os seus ombros. Perceba o ambiente ao seu redor. Perceba o momento presente. E lembre-se, sempre que perceber algo acima de você, pergunte-se: aquilo realmente tem mais valor do que eu?
Ou fui eu quem entregou esse valor? Você pode voltar para esta meditação sempre que sentir que está se colocando abaixo dos outros, sempre que sentir que está colocando alguém, alguma manifestação ou alguma circunstância acima de você. Seu lugar continua aqui, seu valor continua aqui, e ele nunca esteve perdido. Agora, quando se sentir pronto, e apenas quando se sentir pronto, você pode abrir os olhos ou permanecer mais alguns instantes nesse estado de calma e presença. Beijos da Maia!